E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô daí, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. No vídeo de hoje trago pra vocês e se nenhum alien de Ben 10 tivesse fraqueza. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bom galera, é um tema assim bem interessante, né? Porque você parar pra pensar, se nenhum alien de Ben 10 tivesse fraqueza, por exemplo, no episódio de Divididos Conquistamos, em que a gente sabe que a fraqueza do Idem é aquela lá, né? Que se um clone for destruído, todos os outros serão. Inclusive essa fraqueza foi usada para derrotar, né, o plano do outro animal, né, por causa que os Leptopterranos mutants deles tinham o DNA do Idem, então eles tinham a mesma fraqueza, né, era só destruir um clone, então seriam destruídos. Mas se o Idem não tivesse essa fraqueza, como é que eles iam fazer para derrotar os Leptopterranos mutantes do Doutor Animal, sabe? Tipo, ia ser toda uma saga, né, que ia ser centrada nisso, né? Eles tentando derrotar os Leptopterranos mutantes do Doutor Animal, por causa que eles não seriam destruídos facilmente. Ia ser interessante isso, né? Mas vamos explorar todos os aliens clássicos, né? Se eles não tivessem fraqueza nesse vídeo. Então vamos nessa. Começando pelo Chama, né, galera? O Chama tem a fraqueza que o quê? Que ele fica resfriado e aí ele ganha poderes de gelo. Você pode pensar, oxe, Daniel, não, mas isso é uma vantagem, né? Ele ganha poderes novos. Mas assim, um alienígena, que é a espécie, né? O Pironita, já é naturalmente de fogo e aí usa poderes congelantes, é algo que é prejudicial à saúde dele, né? Tanto que a gente vê algumas vezes ele tossindo, né? Então assim, é algo que prejudica a natureza dele, né? Que se ele não tivesse essa fraqueza, ele seria basicamente imune ao vírus do resfriado, né? Isso como o fantasmático, né? Se o Chama fosse um alienígena Fublau, né? Assim como o fantasmático é, então ele não teria essa fraqueza, né? Ele seria imune ao vírus do resfriado, né? Porque a parcela do DNA humano do Ben é que faz com que o Chama, ou o Besta e o Quatro Braços ficassem resfriados no episódio Efeitos Colaterais. Caso vocês queiram mais informações sobre isso, né, sobre essa questão aí do vírus do resfriado nos alienígenas, o Luckzinho ele fez um vídeo todo sobre isso, beleza, galera? Eu vou deixar aí no card pra vocês. Mas continuando, galera, seria basicamente isso, né? O Chama seria um alienígena aí imune ao resfriado e a gente veria aí, quem sabe, né, um Chama Fublau, né? Mas dando continuidade aqui, galera, o Besta sendo um outro alien aí sem fraqueza, lembrando aqui, galera, que a gente só vai tirar uma fraqueza do alien, sabe? A gente só vai considerar aqui uma fraqueza, não são todas, porque os aliens no geral, eles não têm só uma fraqueza, né? Eles têm várias, né? Geralmente é mais de uma, então a gente só vai focar em uma fraqueza de cada, beleza, galera? Então indo aqui pro Besta, galera, o Besta a gente sabe que ele é um dos aliens que tem fraqueza ao som, é fraco ao som. Tirando essa fraqueza, ele seria basicamente assim, um alienígena com poderes, com sentidos aguçados, só que ele basicamente não seria prejudicado com isso, entendeu? Seria se fosse o Superman, sabe? O Superman, ele tem a super audição, só que assim, ele pode ativar e desativar isso para que não prejudique ele. Por exemplo, ele pode escutar o som de todos os lugares, todos os barulhos, todos os sons da Terra, só que isso não é uma fraqueza para ele, tipo, ele não vai ficar perturbado de tanto escutar um monte de barulho, não. Pode ativar e desativar isso quando ele quiser. Isso não é prejudicial para ele, é realmente uma habilidade. Como seria o mesmo caso pro Besta, entendeu? Ele conseguir controlar isso para não ser prejudicial a ele. Outro alien que também seria beneficiado com maravilhosa capacidade de não ser mais fraco ao som seria o Diamante, né? A gente tirando a fraqueza dele ser fraco ao som, ele seria mais resistente. Quem sabe ele seria até realmente feito de Tadenita, só que talvez não, por causa que a Tadenita é confirmado pelo Derek que o eco chegando a uma frequência certa, ele pode quebrar a Tadenita. Então nem a Tadenita serviria para o Diamante, considerando ele não tendo a fraqueza ao som. Então ele seria, né, os Petrosapiens no geral seriam seres que teriam uma resistência maior, tipo, realmente o material mais resistente do universo Ben 10, mais resistente até que a própria Tadenita. Esse seria o Diamante sem essa fraqueza. O XLR8 foi mostrado no episódio Ken 10, né, a fraqueza a ele que ele fica preso, né, em adesivos fortes, mas o Ben 10.000, ele demonstrou que ele é rápido o suficiente para poder correr por aquilo ali de boa. Então basicamente seria isso, o XLR8 sem fraqueza seria o XLR8 do Ben 10.000, tipo, ele seria mais rápido. Pra você ver, né, que a falta de fraqueza nos aliens fazem eles serem boostados, né, então seria isso no caso do XLR8, ele seria mais rápido. No caso do Massa Cinzenta também ele seria boostado, né, por causa que a fraqueza dele é o que? A personalidade do Ben. A personalidade do Ben faz com que ele não entenda o que ele mesmo fala, embora em Omniverse ele sabe lidar melhor que isso, mas a gente ia ver também aí
aí um Massa 60 Full Blau. Inclusive tem vídeo sobre isso aqui no canal, né, galera? Do Massa 60 Full Blau, como é que seria. Assim, aquela coisa, né, galera? A gente diz aqui, sem fraqueza. Porém, o Massa 60 Full Blau, o fato dele ser Full Blau, gera outras fraquezas, entendeu, galera? Então, assim, a gente tá tentando, né, assim, tirar as fraquezas do usuário. Mas no geral, sim, né, galera? O Massa 60, sem a personalidade do Ben, ele seria, assim, estilo Arthrópode, né? Na questão de que ele iria entender o que ele mesmo tá falando, entendeu? Sem ter algum elemento que atrapalhe nisso, sabe? Seria bem mais eficaz. Eu acho que, com certeza, nessa situação, ele conseguiria consertar um ar-condicionado de boa. O Quatro Braços, ele, assim, não tem uma fraqueza aparente, né? Mas a gente poderia considerar que a fraqueza dele seria o limite que ele tem de usar a sua força, né? De levantar as coisas. Pronto, aí ele tirando essa fraqueza, o Quatro Braços ele teria uma força adaptável. Por exemplo, no episódio do Mapa do Infinito, que a gente vê que ele tem uma desvantagem ali, ele não consegue levantar por muito tempo. Aquele portão de pedra, né, que tá ele o Kevin segurando, né, sobre a cabeça dele. Tipo, depois que o Quatro Braços ele pega um ânimo pra levantar aquilo ali, sim, mas com muita dificuldade, né, quase não conseguindo. Agora, aqui, nessa situação assim, sem fraqueza, então o Quatro Braços ele teria uma força, assim, que qualquer coisa ele poderia levantar, qualquer coisa ele poderia aumentar a sua força, dependendo da situação. Seria tipo o Hulk, só que não no sentido da raiva, né, mas realmente sim como um poder de adaptação. Qualquer coisa ele poderia levantar, só baixava o corpo dele se adaptar à força dele aquilo ali, né. O Insectoide, a gente sabe bem, né, a fraqueza dele que é mostrada no clássico, que é questão da água, né, as asas dele estando molhadas, ele não pode voar e ele também não sabe nadar. Então a gente poderia transformar o Insectoide num alien adaptável à água, né, um alien aquático, né, tipo, ele poder até mesmo voar, entre aspas, dentro d'água, entendeu? Seria até que interessante, né, ver esse do Insectoide. O aquático, cara, pra resolver a fraqueza dele é aquela coisa que eu bato muito a tecla aqui no canal. Bota ele com respirador, cara, é sério. A maneira que tinha de resolver esse problema do aquático é só colocar um respirador. Infelizmente isso nunca teve, né? O Derek falou, né, que o aquático nunca foi pensado nisso, né, em ter feito assim com respirador. Então, infelizmente, até hoje a gente não tem um aquático com respirador. Ultra T, galera, seria um alien assim que ele tem fraqueza a várias coisas. Tipo, ele é fraco à eletricidade, a magnetismo, né? Ele também é fraco a ácido, a lava. Que assim, é aquela coisa. São fraquezas que ele mesmo pode se adaptar, sabe? Por exemplo, no episódio de Divididos Conquistamos, o Ultra T, ele meio que usa a eletricidade, só que, por quê? Por causa que ele tava incrementado em algo que já emitia eletricidade, entendeu? Então ele não foi fraco à própria eletricidade, sabe? Ele poderia, por exemplo, aprimorar alguma máquina que tem a ver com lava, e aí teria uma resistência à lava por causa disso, sabe? Então, assim, são fraquezas que ele já consegue se adaptar, consegue superar elas, entendeu? Agora, no caso do magnetismo, não, né? Porque bem no episódio de Fuga em Massa fala, né, que o Mechamorph é sensível a campos magnéticos, né? O Mechamorph é sensível a campos magnéticos! Então, a gente tirando essa fraqueza dele, ele seria basicamente impossível de ser magnetizável, entendeu? Ele não seria magnetizável. Indo pro Fantasmático, cara, o Fantasmático, a gente sabe que ele é um alienígena muito forte, né? Faz parte aí do top 10 das mais poderosos, né? O bicho é brabo demais. Isso que é considerado uma entidade do universo Ben 10. Agora, imagina ele sem a fraqueza da luz. Cara, como é que o Ben ia derrotar esse bicho sem a fraqueza da luz, entendeu? Caraca, velho, nossa, ia ser muito brabo a gente ver o Fantasmático, o poderzão todo que ele tem, né? E ainda sem ter a fraqueza da luz. Nossa, velho, é muito massa. O Bala de Canhão, ele tem uma fraqueza que é basicamente assim, que ele não consegue andar normalmente, né? Tipo, ele no episódio O Grande Carrapato, né? O Ben não consegue ficar muito tempo em pé com ele. Mas no Ben 10 Hero Time, né? Eu sei que não é algo canônico, mas ali dá pra gente ver isso, né? Tipo, o Bala de Canhão caminhando normal, sabe? Sem ter que necessariamente virar a forma de esfera. O Mosquito aí resolveu esse problema, né? Tipo, a gente vê um Bala de Canhão sem essa fraqueza. O Cipó Selvagem, ele também, assim como Quatro Braços, não mostra uma fraqueza tão aparente, né, tão gritante. Mas, por exemplo, o Pax, né, que é um Florauna também, ele demonstrou uma certa vulnerabilidade à eletricidade, né, do anfíbio. Então a gente poderia colocar que o Cipó Selvagem seria imune à eletricidade, né, teria resistência à eletricidade. Agora um alien que, assim, esses pelo menos não mostraram fraqueza aparente. O Cuspidor não é contado a fraqueza do bicho. Pra vocês terem noção, o Cuspidor é o alien sem fraqueza. Não, assim, claro que, por exemplo, o Cuspidor ele tem um lodo que ele conduz a eletricidade, né, galera? Vê isso no episódio Ken 10. Ken, ele vira o Cuspidor, aí o lodo dele depois ele conduz a eletricidade do chocante, né? Por exemplo, se o Cuspidor ele tiver com o lodo dele na boca, aí alguém dá um choque ali nele, claro que ele vai levar um choque, né? Porque vai conduzir a eletricidade na boca dele e vai levar um choque. Isso aí é óbvio, só que nunca foi mostrado, entendeu? Então não tem como a gente comprovar, entendeu? Com cenas, por exemplo. Então até agora a
a gente considera ele assim um alien sem fraqueza, mas que eu, Daniel, eu fosse considerar uma fraqueza que dava pra tirar, né, pra esse vídeo aqui, pra tirar a fraqueza dele, seria a questão assim do ponto cego, por causa que o cuspidor, a gente vê que ele é um alien que tem os olhos muito separados. E no caso, pra resolver esse problema, a gente teria que colocar para os olhos dele serem mais de um tipo, pra tirar essa fraqueza, teria que mudar um pouco o design do alien, né? Ele tem que virar sapiens celestiais, né, galera? O chocante, a gente vê no episódio O Choque do Passado que o feedback ele absorve a energia dos nosedianianos, né, dos megawatts, que eles dormem. Então, basicamente, o chocante sem essa fraqueza seria um chocante com eletricidade com energia infinita, entendeu? Ilimitado, nunca acabaria. O Iguana Ártica, ele também não mostrou uma fraqueza aparente, porém, a gente pode considerar que no episódio Colecionista ele levou uma chifrada do Minotauro que ele voou longe. Tirando essa fraqueza, a gente daria uma durabilidade maior para o Iguana Ártica, né, para ele resistir a um golpe desse e, consequentemente, qualquer outro golpe da mesma proporção ou mais fraco ele resistiria também. O Blitzwolf, galera, é aquilo, né? Ele é o alien sonoro que é fraco ao som. Então é uma coisa bem óbvia, né? É basicamente a gente tirando essa fraqueza dele ao som, então seria o correto, né? Desde sempre, né? Pra ele ser um alien sonoro, mas não ser fraco ao som, pronto, né? O Snail, a fraqueza que eu tiraria seria a fraqueza que a múmia demonstrou de ser fraca a sucção de uma privada, por exemplo, né? Tipo, imagina, você tá ali, aí alguma força tá lhe puxando para trás. Ele seria resistente a isso, sabe? Tipo, a força de sucção da privada estaria puxar ele, né, para dentro, só que ele resistiria a isso, basicamente. Frankenstrike perderia uma fraqueza que o Victor demonstrou, porque assim, o Victor, ele mostra uma resistência muito grande ao fogo, né, principalmente ao fogo tão frio que queima do Friagem Supremo. Porém, ele não resistiu à estratégia do Chama, né, que foi petrificá-lo, né, com o próprio fogo, sim, né, mas da maneira que ele fez, o Victor não conseguiu resistir. Pronto. Seria basicamente isso, o Frankenstrike, né, os Transilianos teriam essa resistência maior ao fogo, entendeu? Até a ser petrificado também. Seria um boost muito grande pro Frankenstrike. O Glutão, ele demonstrou ser fraco ao raio do Albedo, né? Ele comeu o raio do Albedo e ele ficou todo inchado ali. Você vê que o raio do Albedo, ele é mais forte até que a subenergia, né? Porque o Glutão, ele comeu a subenergia, ele foi inchadão, só que ele conseguiu usar os poderes dele, né? Ele conseguiu disparar aquilo ali em forma de Lug. Agora, no caso do raio do Albedo Supremo, ele não conseguiu usar aquilo ali como Lug, ele se inchou. Então imagina o Glutão, ele resistindo a isso, né? Ele perdendo essa fraqueza, conseguindo comer o raio do Albedo Supremo e ainda disparar em forma de Lug. Cara, o quanto que seria poderoso aquilo ali, porque a subenergia gera uma energia mais forte que o Sol, 10 vezes mais forte que o Sol. Imagina o raio do Albedo sendo mais poderoso que aquilo ali, o tanto de estrago que o bichinho ia fazer. O Idem, assim, galera, o Omniverse já fez esse favor pra nós, né? A fraqueza que eu falei lá no começo do vídeo, né, de que se um clone fosse destruído, todos os outros seriam, por causa que eles compartilham as sensações, né? Cara, o Omniverse já fez isso pra nós, já tirou a fraqueza do Idem, então não tem muito o que a gente fazer, né, galera? O Omniverse já fez o papel pra nós, obrigado, Benez Omniverse. O Megaoris, galera, tiraria a fraqueza dele ser sensível ao som, era a mesma coisa do besta, entendeu? O Megaoris, ele é fraco ao som, ele tem sentidos aguçados, assim, não só no sentido dos olhos, né, claro, porque isso é óbvio, ele também tem sentidos aguçados no sentido da audição. Então, nesse caso, eu colocaria que ele não teria essa fraqueza, mas a gente também veria mais, entendeu? Dessa habilidade do Megaoris dele ter sentidos aguçados no sentido da audição, não só da visão, sabe? Ele seria mais explorado. E o Gigante, galera, o Gigante é o bichão aí cósmico, né? Que a fraqueza dele que a gente viu em Ben 10 Destruição Alienígena é que se você acertar um golpe muito forte na crista dele, ele fica paralisado. O único jeito de acabar com o Tocustra é mirar na crista. Todo mundo sabe disso. Tirou essa fraqueza, não tem o que fazer, né, galera? Tipo, você sabe qual é o ponto fraco do Gigante? Tirando isso aí, não tem, entendeu? Não tem forma de você deter esse bichão. Ele tem um real cósmico, ele é 24 vezes mais rápido que a luz, um dos ares mais fortes, do Omnitrix mais poderosos. Cara, Gigante assim ia ficar mais apelão ainda, né, galera? Pra vocês verem que tirar a fraqueza dos alienígenas de Ben 10 é um negócio cabuloso, viu? Imagina também tirar a fraqueza dele de ser fraco ao som, né? Porque também é outro alien que é fraco ao som. O Ben sabe disso, né? Porque o Ben conhece a fraqueza dos aliens. O Omnitrix transformou os prisioneiros em outros aliens. Meus aliens. Eu conheço todas as fraquezas. Precisa de mim. O Shock Squad não pode atacar se estiver isolado. O Mechamorfo é sensível a campos magnéticos. Porém, ele tentou fazer isso, né? Ele tentou ferir um tocucha com o som, né, do eco-eco, né, do fone do eco-eco, né, usando os poderes do Scud. Só que não funcionou muito bem, por causa que ele não mirou no ouvido, ele mirou no olho, né? Que ele não sabia que aquilo ali era um olho. Aposto que isso dói.
Isso não é um ouvido. Mas tudo bem, né, galera? A gente não tirou essa fraqueza aqui, porque já foi 2 aliens que nós tiramos a fraqueza do som, então tira a fraqueza da crista aí e pronto. Tem como derrotar gigante, mas não. Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo der muito bom, der bastante like, eu faço a parte 2 com os aliens de força alienígena, beleza, galera? Mas comenta aí qual desses aliens que você achou mais interessante, né? Eu tirar a fraqueza. Ou quais outras fraquezas vocês tirariam dos aliens, né? Por causa que, como eu falei, eu só foquei em uma fraqueza de cada alien, mas os aliens têm outras fraquezas. Quais outras fraquezas vocês tirariam? O que mais vocês acham que os aliens poderiam fazer sem essas fraquezas? Comenta aí e deixa aquele like, se inscreva no canal se você seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!